Bom dia. É com enorme alegria que nós iniciamos essa manhã com o evento Violações aos Direitos dos Povos Indígenas, com a apresentação do filme Guerra Sem Fim, seguida de debate com os debatedores Dr. Vitor Souza Lima Blota. O Vitor é o produtor desse filme. Depois eu vou apresentar o currículo todo do Vitor, mas ele é professor e foi o produtor do filme. Ao seu lado está Douglas Krenak, o nosso artista principal do filme, que muito nos honra com a sua presença, vem representando o seu povo, o povo Krenak. Ao meu lado direito tem o Procurador da República, o Júlio Araújo, coordenador nacional do Grupo de Direitos Indígenas, Povos Indígenas e Regime Militar, da Câmara, de uma Câmara Nacional do Ministério Público Federal, e a pesquisadora Tatiane Klein, que veio aqui hoje nos brindar com a fala e apresentar o livro Direito dos Povos Indígenas em Disputa, que foi um livro organizado pela professora Manuela Carneiro da Cunha e pelo pesquisador Samuel Barbosa, e que tem textos tanto da Tatiane como do Júlio Araújo. E é um livro que a gente está, no outro lado, onde tem o café, a editora trouxe alguns exemplares para venda, e a gente vai sortear alguns, os coautores trouxeram alguns para sorteio. Nesse momento, a gente vai fazer a dinâmica de primeiro passar o filme, e eu vou só explicar, não o filme todo, mas eu vou explicar que a origem desse filme foi, primeiro se fez uma investigação no Ministério Público Federal, e, a partir das imagens e da investigação do Ministério Público Federal, foi que surgiu a ideia de se fazer o filme, depois da propositura de uma ação civil pública que tinha 100 páginas. Então, como traduzir 100 páginas de uma linguagem jurídica para um filme, para a arte? E como isso chega no judiciário, e como nós, dos judiciários, podemos ler uma inicial e assistir um filme e ver o que tem, o que nos emociona ali, né? O papel não nos emociona tanto quanto a arte. E, quando eu vinha para cá hoje, eu estava me lembrando que essas pessoas que estão principalmente compondo essa mesa, e me lembrei que ontem o Douglas Krenak passou o dia todo para chegar aqui, saiu da casa dele ontem 7 da manhã para chegar, ou 9 da manhã para chegar aqui 7 da noite. Me lembrei de uma poesia do Manuel de Barros, que diz que o menino que carregava água, porque eu acho que é um pouco disso. A gente aqui, a mãe do menino dizia, olha, carregar água, na poesia do Manuel de Barros, é como roubar vento para mostrar para os irmãos, né? É como criar peixe no bolso. Então, ela dizia, olha, meu filho, você vai ser esse poeta, você vai ser poeta e vai passar a vida carregando água. Então, essas pessoas que estão na mesa aqui, o Júlio, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, já integrei esse grupo, que ele é o coordenador, a Tatiane, o Vitor e o Douglas, são pessoas que carregam água, e com esperança de que as outras pessoas vejam onde eles conseguem molhar algum espaço vazio também, como diz nesse mesmo poema, eles conseguem preencher. A mãe do menino acaba o poema dizendo isso. Algumas pessoas vão gostar muito desses espaços vazios que você preenche, né? Eles aqui preenchem com a luta deles e com a vontade de justiça, e de mostrar essa justiça também por meio da arte, né, pelo filme. Então, em tempos de tanta dureza, eu acho que a arte é um bom caminho para a gente refletir sobre esses temas mais duros. Então, eu espero que vocês gostem do filme. Depois eu vou fazer a apresentação do currículo, a gente volta para a mesa para o debate. Obrigada. Nós vamos iniciar agora o debate
como vocês podem ver, o filme trata de vários assuntos, tanto do direito que eles perderam de falar a sua própria língua, algo muito essencial e que a gente não se dá conta disso no dia a dia, como é importante a gente falar a nossa própria língua e como faz falta, como isso é uma violação tão grave, principalmente quando você está preso e devidamente, e uma questão jurídica bem importante que esse filme trata, que a ação civil pública também trata, é essa delimitação do marco temporal que o Supremo coloca, de 1988, que, nesse caso, fica claro que eles não podiam estar na Terra em 1988. Então, como resolver isso? Isso é uma questão muito séria e desafiadora para o judiciário, né? Como reinterpretar e como reinterpretar essa própria decisão do Supremo, como adaptar para situações que ocorreram na prática. Eu vou passar a palavra para o Vitor Blota. O Vitor é produtor cultural também, ele é um dos sócios da produtora Onova, que fez o filme, mas o Vitor é mestre e doutor em Direito pelo Departamento de Filosofia e Teoria Geral de Direito da Faculdade de Direito da USP, é professor doutor do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, é pesquisador associado no Núcleo de Estudo da Violência da USP, NEV, e atual presidente da Associação Nacional de Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação, da ANDEP. Então, foi uma sorte imensa que esse filme tivesse um produtor cultural tão qualificado e tão inteirado do tema dos direitos humanos. Eu vou passar a palavra para o Vitor. Obrigado. Primeiramente, agradecer à doutora Inês pelo convite e também, aqui em nome do meu colega, meu parceiro, Douglas Krenak, pedir autorização para falar algumas coisas sobre esse filme e sobre o que eu pude aprender e continuo aprendendo com a história do Douglas e a história do povo dele. Também cumprimento os colegas, Júlio e a nossa pesquisadora, Diane. Obrigado. Bom, se eu puder falar, né, algumas coisas, né, acho que o primeiro de tudo fiquei lembrando da frase daquele filósofo Wittgenstein que fala sobre aquilo que a gente não pode falar, a gente deve se calar. Só que coisas e fatos, tragédias e atrocidades como as que os Krenak sofreram e vários povos indígenas no Brasil sofreram e ainda sofrem hoje, elas falam, a história atravessa as pessoas, né? O trauma, como esse tema, né, que o Freud estudou muito e que eu estudei um pouquinho sobre os traumas culturais, e o trauma cultural é justamente, né, uma situação de extrema violência que dificulta a fala, dificulta a narrativa. A gente tem dificuldade mesmo de dizer o que aconteceu. Então, acho que também um dos momentos mais marcantes do filme é quando a gente tentou retratar esse... E aí eu também acredito ao meu parceiro Fabrício Boni, que participou também, dirigiu o filme, desses momentos de silêncio, do silêncio e do olhar, que fala, às vezes, muito mais do que uma ação civil, né, um livro, essa palavra escrita e falada, né, mas as coisas falam, as pessoas sentem essa necessidade e dizem que o trauma, os grandes traumas culturais, eles podem ser mais bem narrados ou às vezes sublimados com a arte, com a narrativa, né, com a literatura, com o cinema, né, isso auxilia, né, nunca traduz diretamente o que ocorreu, mas auxilia a gente a chegar um pouco mais próximo e a encarar esse trauma que sempre volta, sempre se repete, sempre fala através de nós
e especialmente através das pessoas que sofreram diretamente. Então, eu acho que o esforço que a gente fez no filme, com todo o apoio também dos colegas, de todo o trabalho do Ministério Público Federal e também o apoio do Douglas, o apoio da doutora Inês, foi para tentar, né, com o maior respeito e esforço e estudo, traduzir um pouco do que estava na ação civil, mas também do tentativa de representar um pouco do que foi desse sofrimento. Mas eu não consigo falar, não posso falar sobre isso, né? O Douglas acho que pode com certeza falar muito mais para vocês sobre isso. Uma coisa que eu queria ressaltar, que eu acho importante, que durante a divulgação do filme a gente teve um encontro muito marcante lá na Procuradoria-Geral da República com o Dr. Luciano Maia, que hoje é subprocurador-geral, né? E naquela ocasião eu falei que, e aí junto com outros colegas, e queria repetir aqui para vocês, como essa iniciativa que foi proposta pela Inês, encampada pelo Júlio, né, incentivada e apoiada pelo Douglas, é uma medida que deveria ser repetida. A ideia de você retratar, em termos de um filme, alguma ação civil para você conseguir aproximar mais, né, o judiciário, principalmente os outros atores envolvidos na realidade, no caso. Então, a gente tem alguns casos mesmo de ações civis que vêm acompanhadas de um filme, com entrevistas, etc. Isso está começando a acontecer mais, né? Mas um esforço maior como esse, né, de tentar fazer uma síntese, ele se torna, eu acho que, uma medida fundamental de acesso à justiça. E aí acesso à justiça também, não só dentro do judiciário, mas para a sociedade conhecer o que ocorreu e tomar mais contato com isso e apoiar essas ações. Muito do esforço do MPF em fazer o filme não era também convencer o judiciário, como também ter apoio da população, a população conhecer e entender isso. E aí nós fizemos o máximo possível de divulgação, mas, por exemplo, um caso que a gente ficou um pouco perplexo é que a gente quis fazer aquele ação de impulsionamento no Google, no YouTube, né? Então a gente pagava um pouco dinheiro para poder alcançar pessoas para além da bolha, né? Você já conhece essa história do controle de informações dessas empresas. E aí o Google censurou, falou, não, a gente não pode impulsionar, porque a gente não sabe exatamente para quem vai os vídeos quando a gente impulsiona. O que eu não consigo provar, mas muito provavelmente é falso, porque o que eles mais sabem fazer é controlar para quem vai, para poder dizer para os anunciantes e conseguir vender espaço publicitário. E aí a gente falou, será que censurar a questão da nudez indígena? Não é possível. E aí a gente chegou a falar com o jurídico do Google, enfim, o responsável, foi o Fabrício, até meu parceiro, que falou isso. E aí, eles falaram, aguarda um momento, eles foram olhar, parece que foram assistir o filme, né? Aí eles voltaram e falaram, olha, infelizmente esse conteúdo a gente não pode, é um conteúdo que a gente não pode circular livremente, porque, enfim, a gente não sabe para quem vai, etc. Quase como dizendo que seria um conteúdo impróprio. Né? Para maiores de 25, não foi? Eu acho que era para maiores de 25 anos, eles tinham falado, né? Enfim. Nem para maiores. A gente sentiu que foi, enfim, uma ação de censura também, né? Privada, essas que acontecem também. Enfim, além dessa questão então do acesso à justiça, que eu acho que então vai para dentro do processo, mas também para a sociedade civil, eu queria comentar algumas coisas de um documento que a gente montou pela Associação Nacional de Pesquisa em Direitos Humanos, a ANDEP, na ocasião em que eu conheci pela primeira vez o Douglas, que foi no seminário em maio de 2016, depois, logo em seguida, a Inês entrou em contato comigo por acaso para falar sobre esse caso. Então, foi, né, uma
Eu não vejo como coincidência, porque eu, quando conheci o Douglas pela primeira vez, e isso foi, então, nesse seminário que a gente realizou, na Andep, o seminário chamava Comunidades Tradicionais, Circulação Global, Direitos Humanos. E houve uma das mesas sobre ditadura militar e povos indígenas, e foi uma das mesas mais marcantes e debates mais importantes assim que marcaram minha vida e continuam marcando também, que foi uma mesa então composta não só pelo Douglas, mas por outras lideranças, liderança Guarani, liderança Tupiniquim, e outros povos que sofreram violências semelhantes, como aprisionamento na colônia chamada colônia Guarani, né, e não só no Krenak, no chamado presídio Krenak, né, que também é outra violência, né, você usar o nome do povo para dar nome ao presídio, né, então, né, o Douglas deve falar, muitas outras etnias achavam que Krenak não era um outro povo indígena, mas sim um presídio, né, então, a gente tirou um documento, que eu acho que é um documento que eu até discuti muito com os colegas da associação, e eles ainda disseram, e eu devo reconhecer que, em alguma medida, ele ainda é muito racionalista ocidental. A gente não teria incorporado, como deveria ser, o quanto que a gente deve aprender, o quanto que o nosso sistema jurídico, a nossa racionalidade jurídica consegue aprender e se transformar a partir do aprendizado que a gente tem com as comunidades tradicionais, né? Então, vocês me permitem, daí eu termino falando um pouquinho sobre essa ideia de que, então, no documento que eu tinha proposto, né, discutir que a gente tem que consolidar a ideia de um novo paradigma de direitos humanos. Os direitos humanos não podem ser vistos como direitos que geram qualquer tipo de exclusividade de proteção de alguns humanos em detrimento de outros. Porque muitas vezes se usa um direito humano para excluir o direito do outro, dizer, não, meu direito humano vale mais do que o seu, vice-versa. E não pensando numa convivência, né, desses direitos e também numa mudança jurídica e o aprendizado do sistema jurídico em relação a isso, né? Então, a gente tinha pensado que, por exemplo, esse paradigma, né, envolve, e aí eu cito aqui, estender o regime de direitos humanos para todas e todos de modo amplo e concreto, sem quaisquer exclusões ou discriminações, incluindo as relações com a natureza. Também marca definitivamente a ideia, a força de que qualquer ação ou decisão em nome dos direitos humanos ou do direito, que envolva exclusão de outros direitos fundamentais a quaisquer pessoas, grupos e meio ambiente, não pode ser tomado como direito humano, quiçá como direito. E para realmente estabelecer esse paradigma, né, que eu acho que está em curso, a gente busca isso, algumas pautas seriam fundamentais e foram reafirmadas e discutidas naquele encontro. A primeira, o reconhecimento, o reparo e a responsabilização em relação às violações de direitos humanos ligados à natureza, aos povos originários e comunidades tradicionais, bem como aos grupos mais vulneráveis historicamente discriminados, excluídos e desterrados. São pescadores artesanais, remanescentes de quilombos, povos indígenas e ribeirinhos e outros afetados pelas políticas de desenvolvimento e uma concepção evolucionista de progresso e civilização. São mulheres, jovens, negros, idosos, comunidade LGBT, refugiados, minorias religiosas e outras ainda tratadas pela sociedade e pelas instituições como não sendo detentora dos mesmos direitos morais e jurídicos de dignidade e liberdade que dos grupos hegemônicos. Então, às vezes, né, dentro dos meus círculos brancos ocidentais, né, privilegiados, muitas vezes eu escuto, poxa, mas esse pessoal aí está querendo privilégio e não direito. E aí eu não consigo entender de onde vem essa lógica. Talvez essa é uma lógica de que o direito humano, para ele ser garantido para mim, não dá para ser para todo mundo. Então, tem que ser para mim. Então, essa lógica está presente ainda e eu acho que a gente tem que combater. 2. O reconhecimento como parte essencial das relações interculturais, que precisa ir além da tolerância.
na qual diferentes vivem juntos sem aprender um com o outro, assumindo o sentido de tradução como transformação interna das concepções e práticas dos direitos modernos, direitos humanos modernos e eurocêntricos. A partir das relações com as culturas, identidades e conhecimentos milenares e tradicionais, poderemos construir juntos modelos mais adequados de justiça e enfrentamento dos conflitos atuais. Uma atuação no plano do levantamento de informações, monitoramento e na comunicação e discussão pública sobre violações de direitos humanos, com avanço da produção e difusão científica e informativa das suas diversas áreas. Iniciativas de defesa de direitos humanos por grupos capazes de atuar em altas instâncias dos poderes formais, mas também de inovar em práticas e procedimentos jurídicos em relação aos direitos de autodeterminação, direitos culturais, de identidade e outros direitos humanos. Então, a ação que pede uma anistia coletiva para o povo Krenak foi uma inovação jurídica, né, proposta pelo doutor Edmundo, por exemplo, e é algo que o Douglas talvez mencione, porque, a princípio, a anistia é só para indivíduos e não para uma coletividade. Então, nós não vamos reformar o sistema jurídico e não vamos atender a esse pleito. Práticas de educação e promoção dos direitos humanos transformadoras e engajadas, capazes de contribuir para formas de aprendizado horizontal e participativo, crítico e ao longo da vida, de modo a gerar autonomia, fortalecer a identidade cultural e promover a convivência ética e solidária. Então, diante desses desafios, né, de aprofundamento das desigualdades, né, e em todos os seus aspectos, esse novo paradigma propõe uma visão e uma prática que vai além da questão jurídica stricto sensu, da moralidade judaico-cristã. A gente tem que ter uma atitude de reciprocidade radical com o outro, com abertura e espírito de aprendizagem, com uma inventividade institucional capaz de canalizar a formação de novas subjetividades, de novos afetos democráticos. Então, é mais ou menos esses os deveres que a gente tinha colocado como esse documento, que ainda, por alguns vistos, como ainda eurocêntrico, sim, porque a gente está tentando mudar uma instituição eurocêntrica, racionalista e moderna como o direito. Então, talvez tenha que vir daqui, como, por exemplo, a Constituição boliviana pensa e constrói o fundamento do Estado sobre a reparação constante da violência que os povos originários sofreram. De que o Estado é um Estado plurinacional. E alguns podem falar, não, isso é mero enfeite jurídico de um preâmbulo de uma Constituição. Mas eu acho que isso já indica, sinaliza muito mais do que a nossa Constituição, por exemplo, né, que coloca, então, apesar de todos os seus avanços, sim, a questão do reparo e das demarcações no final da Constituição. Né? Então, são coisas que acho que a gente tem que pensar, né, como Poder Judiciário, como atuantes nessa área jurídica também, como inovar a partir desse contato e dessa aprendizagem, dessa abertura, como o sistema jurídico pode inovar. Eu acho que tem vários exemplos disso, né, desde as práticas mais conciliatórias de justiça restaurativa até outras formas de ação que inovam a interpretação jurídica para poder garantir esses direitos que, a princípio, não encontram uma resistência no sistema mais tradicional. Então, é isso. Desculpa se eu falei demais. Obrigado de novo pela oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, Vitor. Eu vou passar agora a palavra para o Douglas Krenak. O Douglas é jornalista, bacharel em comunicação social, jornalismo, rádio e TV pela Univale, Universidade do Vale do Rio Doce, em Governador Valadares, Minas Gerais. Presidiu o Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais de 2002 a 2006. Trabalhou juntamente com a Maus, Escola de Artes Visuais de Lisboa, Portugal, como pesquisador na tradução da obra... Vou falar só em português, tá, Douglas? Porque o nome, acho que é alemão. Botocudo Express. Acho que é Botocudo Express.
Botocudos, Dicionário da Língua dos Botocudos, material linguístico coordenado pelo farmacêutico alemão Bruno Rudolph, de 1903. Trabalhou também como pesquisador no diagnóstico sobre segurança alimentar dos povos indígenas em Minas Gerais, pelo Instituto Félix Guattari, e como produtor cultural no projeto Língua Mãe Krenak, pelo Ponto de Cultura do Governo de Minas Gerais, e atualmente é assessor e produtor cultural da Associação Indígena Torã, no projeto Resgate à Memória da Entidade Sagrada do Povo Krenak, junto ao Museu Paraense Emílio Goethe. Está com a palavra, Douglas. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e pela sua parceria nesse projeto. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, dizer que é uma satisfação poder estar aqui nesta casa, receber o convite da nossa amiga, da nossa guerreira Inês. E digo isso porque não é... Eu trabalho com o movimento indígena e a gente vê que é muito difícil a gente estar em locais como esse discutindo temas tão importantes relacionados aos direitos humanos dos povos indígenas, né? E isso eu vejo com um grande avanço para essa relação dos povos indígenas e também com o meio jurídico do nosso país, porque é uma luta para nós, enquanto povo originário, buscar os direitos humanos, né? Esse conceito de direitos humanos dentro da nossa luta, da nossa situação atual e também ao longo de todo esse tempo, né? Eu vou pedir permissão aqui para todos vocês. Nosso povo tem um costume de, antes de qualquer conversa, a gente canta ou a gente toca algum instrumento. Eu vou tocar uma flauta aqui do meu povo, para a gente poder iniciar essa conversa, dialogar com vocês, que é um costume nosso, tradicional, e a gente, como foi falado no vídeo, há muito tempo a gente conseguiu manter esse costume e a gente não pode perder ele de maneira alguma, até porque eu estou aqui representando também a nossa comunidade, então eu tenho que fazer jus a isso tudo. Obrigado. Eu me chamo Douglas Krenak, mas na minha aldeia meu nome é Tã, que significa filho homem. Na minha família nós somos em 3 irmãos. Tem a minha irmã, que é a Dilkurnan, e o meu irmão, que é o Tam, que é o mais novo, que significa a rapa do tacho, né? Rapa da panela, é o mais novo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que o nosso povo, Krenak, ele é do Vale do Rio Doce, atualmente morando na margem esquerda, próximo a 2 municípios, chamado Resplendor e Conselheiro Pena. Mas o meu povo era uma grande nação que comandava todo o Vale do Rio Doce, desde a nascente do rio até a deságua dele no Espírito Santo. E também boa parte da Bahia e do Espírito Santo. Nós éramos uma grande nação de Borum,
conhecido por muitas pessoas por botocudos, né? Que era um termo pejorativo que os portugueses se relacionavam com o nosso povo, que botocudo vem de botoque, que é aquela rolha de fechar barril de cachaça, né? Um termo pejorativo que eles designavam o nosso povo. E, como é de conhecimento de algumas pessoas, ao longo da história, nosso povo sofreu muito com guerras, né? Com lutas, com a chegada dos portugueses ali, tanto pelo Espírito Santo, também como pela Bahia e adentrando as nossas matas, né? E esse contato de muita guerra, o povo foi diminuindo ao longo do tempo. E com o passar dos anos, com a instalação dos não indígenas na nossa região, principalmente no período em que Dom João VI se instalou aqui no nosso país, e ao se instalar aqui, ele, na nossa região, ele promoveu uma grande guerra contra o nosso povo, chamada Guerra Justa. Formalmente, o nosso povo lida com guerras, né, e com militarismo, como foi falado no vídeo, desde 1808. Então, formalmente, o nosso povo luta contra o Estado desde 1808. Então, tem mais de 200 anos que o nosso povo enfrenta a ditadura militar. Mas, para a história, vem desde agora, né? Para nós foi ontem. A ditadura militar para os não indígenas, para nós é bem curtinha, né? Em vista da nossa história com o militarismo. Os brancos, eles lidam com a ditadura militar de 50, 60, o nosso povo desde 1808. E de lá para cá, pouca coisa mudou, né? É o mesmo esquema que a ditadura militar usou contra o nosso povo, foi o que Dom João VI usou também. Na verdade, mudou um pouco o contexto social, mas as práticas eram as mesmas, né? Que era extermínio dos homens, de crianças e mulheres. Alguns eram reservados para poder trabalhar, né? Trabalho escravo, forçado. Foram criadas várias divisões militares ao longo do Rio Doce e de vários rios que desaguavam dentro do Rio Doce, chamada divisões militares, né? E hoje essas divisões militares são algumas cidades ao longo do Rio Doce. No Rio Doce são todas as cidades eram divisões militares, onde que eram postos de atração para retirar o nosso povo das matas e liberar para a expansão de desenvolvimento, né, de progresso, tão chamado progresso. E de lá para cá o nosso povo vem lutando, vem sofrendo com essas investidas, né? No período de Dom João VI, com a declaração da Guerra Justa, foi estabelecido treinamento com cães de guarda, confinamentos, represálias, tortura. E com o passar dos anos, do período colonial para o contemporâneo, nosso povo enfrentou a ditadura militar, que também usou os mesmos esquemas, como foi colocado. Então, o presídio militar que foi criado dentro da minha terra indígena, como eles falaram aí, presídio Krenak, ali existiam cães, né, de treinamento para poder procurar o meu povo dentro das matas. Tinha represálias, confinamentos, trabalho de escravo forçado, violências sexuais, abusos de poder. Então, meu povo sofreu muito e sofre até hoje, né? A ditadura militar, ela está com uma nova roupagem aí. Está com marco temporal, está com negação do nosso território, mineração, envenenamento dos nossos rios, né? Então, a ditadura militar para nós ela ainda é constante e diária, ela é todo dia. Todo dia a gente sofre com ditadura militar na nossa terra. E eu fico, às vezes, pensando, inclusive conversando muito com meus amigos, como o Vitor, o doutor Inês, e eu aproveito muito esse momento para poder entender um pouco tudo isso, né? De que forma que o nosso povo, que sofre lá no dia a dia, na base, para tentar manter um meio ambiente equilibrado, preservado, não só para nós, mas para todos, né? Porque hoje, na nossa região, as pessoas percebem que a nossa luta é a luta de todos lá. Porque eles perceberam que o nosso povo não era um povo que impediu o progresso quando eles
ficaram mais de uma semana sem beber água. E aquilo virou um caos, né? Principalmente a cidade maior que tem lá no Vale do Rio Doce, o governador Valadares, ficou um clima de guerra, de uma coisa de filme mesmo. E só começaram a perceber isso depois que eles ficaram uma semana sem poder beber água, sem poder lavar roupa, sem poder utilizar esse recurso tão sagrado para nós, seres humanos, assim como o ar que a gente respira. E a gente procura, diante de toda essa luta, nossa experiência de guerra, nesses ambientes, assim, ver de que forma que a gente pode amenizar essa situação, de que forma que o nosso povo Krenak pode acessar esse conceito de direito humano, né? Porque as pessoas hoje falam, igual o nosso companheiro Vitor falou aqui, sobre privilégio, é porque elas acham que o nosso povo está correndo atrás só do direito do Krenak de ser. Não, nós estamos correndo atrás do nosso direito humano de ser. Nosso direito humano de ser Krenak. De ser Krenak na nossa região lá, de ter um rio, de ter um meio ambiente, de ter o nosso território sagrado. Então, quando as pessoas falam sobre privilégio, eu vejo que elas não entendem a fundo esse conceito, né, de direito humano. Porque várias investidas do Estado são criadas contra a nossa existência, né, ao longo de toda a nossa história. E quando eu presidi o Conselho dos Povos Indígenas de Minas Gerais, em 2009, eu recebi um convite para participar de uma comemoração dos 30 anos de anistia política do nosso país. E eu fui como ouvinte, né, para participar e tudo, porque eu conheci alguns companheiros de luta lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, e chegando no evento, eu vi que a ditadura militar fez muita coisa ruim com várias pessoas, né, com vários líderes políticos do nosso país, com várias comunidades tradicionais. Mas a questão indígena ela nem sequer era mencionada no evento ou tocada. E o nosso povo sofreu tanto quanto eles, né? E aquilo mexeu muito comigo porque eu percebi que várias propostas de justiça estavam sendo criadas, como a tão falada justiça de transição, que é uma proposta de justiça mais próxima das pessoas, da sociedade. E nessa criação dessas propostas, o povo indígena ainda ele é excluído, ele é retirado de cena. E foi da onde que a gente começou a trabalhar uma proposta, eu e meu pai, que hoje já não vive fisicamente entre a gente teve a ideia de correr atrás, de dizer, não, peraí, o povo indígena também sofreu durante o período da ditadura militar e também bem antes, com a declaração da Guerra Justa em 1808. Formal. Pena que essas coisas, juridicamente, elas caducam, né? Esses documentos, infelizmente. Mas foi uma declaração ao nosso povo que não teve fim, né? Dom João VI declarou guerra, mas não teve nenhum documento falando, ó, vamos dar fim a essa guerra justa ao povo Krenak. Não existe esse documento. Acho que até por isso que nosso povo sofre até hoje. E de lá para cá a gente tentou articular várias manobras, né? Tentar entrar em contato com várias pessoas, o doutor Edmundo foi um deles, de dizer que nosso povo precisa ser anistiado com relação aos crimes da ditadura militar. Porque não fala violações contra líderes políticos, se fala em violações aos direitos humanos das pessoas. Ora, então, o povo Krenak tem que ser incluído, porque fala em violações aos direitos humanos das pessoas, e não o direito do político, do jornalista, do negro. Fala de violações aos direitos humanos. Então, o nosso povo ele precisa ser incluído nisso. E foi daí que a gente começou a caminhar nessa luta. E de lá para cá, a gente tem buscado várias formas de enfrentamento a essa exclusão. E a gente percebeu que tem pessoas fora das nossas aldeias que também são guerreiros como nós. Doutor Edmundo, Vitor, doutor Júlio, doutor Inês,
E são essas pessoas que não dão esperança lá na aldeia de dizer que é possível, sim, caminhar e de buscar um país mais justo, um país mais igualitário para todos nós, no que diz respeito a esse conceito de direitos humanos, né? Que é tão distante para nós. Às vezes as pessoas falam, esse índio está tendo um disparate aí, está ficando louco. Falar que o povo dele não tem acesso aos direitos humanos é loucura. Mas para nós é presente, porque desde 2015 que o nosso povo não pode mais exercer os seus rituais de batizado. O nosso povo, desde 2015, que não pode mais pescar, caçar. Não que a caça e a pesca fosse a subsistência, a única fonte de subsistência do povo e de vida, não. Mas era fundamental e era a parte primordial para o nosso povo. Porque o peixe que a gente pescava, ele não só era alimento. Existiam peixes que também participavam de rituais de cura, para medicina, e tudo isso se perdeu com o rompimento da barragem Mariana em 2015. Então eu queria trazer um pouco essa situação para vocês, de dizer que essas violações, elas estão se estendendo ao longo do tempo, principalmente para o meu povo, Krenak. E estamos numa luta muito forte lá, porque o Rio Doce, nós chamamos ele de Uatu, que significa grande pai, né? Grande espírito. E ele vai além de alimento, ele é espiritualidade para nós. E hoje o nosso povo não tem mais esse acesso, não tem mais esse direito. E vivemos numa luta diária constante. Conversava há pouco com o Vitor e como que essas coisas passam, né? Tipo, o crime, ele aconteceu, passou. Mas para o meu povo ele acontece todo dia. Todo dia esse crime ele acontece. Como que a gente trata dessas questões juridicamente, né? Porque é uma outra cultura e que fica à margem desse conceito de direitos humanos e à margem dessas questões jurídicas, né? Todo dia o meu povo ele sofre com esse crime. Mas lá em Minas ele já passou. A empresa opera, as empresas estão minerando, né? Estão gerando seu capitalismo lá. Mas todo dia o meu povo ele não tem direito a pescar, a nadar, a batizar as crianças, né? E estamos lá à mercê do tempo e da misericórdia da Mãe Natureza. E uma das coisas que a gente fica muito sentido é que quando destrói-se a natureza, o meio ambiente, a nossa indignação é que ela não cobra quem destrói, ela não faz distinção. Quando ela vem para poder equilibrar as coisas, ela não quer saber quem é certo e quem é errado. Todo mundo acaba sendo julgado. Essa é a nossa grande indignação, a nossa grande raiva. Porque a gente a todo momento tenta fazer o contrário, né? Enfim, mas é uma luta que a gente está travando e hoje a gente busca dentro desses espaços aqui de passar um pouco isso. E como a comunicação é importante nessa luta, né? Porque traz um pouco da realidade que a gente tem lá dentro da aldeia, numa linguagem acessível, de compreensão, e traz um pouco também da nossa realidade, com depoimentos das lideranças, dos mais velhos. E isso que é importante, porque as pessoas passam a conhecer um pouco dessa cultura, dessa realidade, e a gente aí traçar caminhos e planos de como a nossa justiça, né, o nosso Estado brasileiro possa contemplar também os povos indígenas, os povos da floresta, nesse conceito de direitos humanos e de preservação da cultura dos povos originários. Eu fico muito grato pelo espaço aqui que foi cedido ao meu povo e ao Rio Doce, que eu estou aqui também enquanto rio, de dizer que a gente tem esperança ainda de poder melhorar a nossa situação lá, desde que a gente comece a dialogar mais.
Quem dera se a gente pudesse ter mais espaço de conversa e de diálogo como esse aqui, em instâncias jurídicas que definem o que é certo, o que é errado, de julgamento. Nossa, para mim, isso aqui está sendo muito inovador e espero que a gente possa criar vários espaços como esse no nosso país e aqui também. A gente está lá aberto a poder conversar com todos vocês. A gente convida também quem quiser participar também das nossas festas lá na nossa terra indígena. Nosso povo está aberto também para receber vocês, a escola aqui, para trocar ideias e, quem sabe, aí propor medidas ao nosso Estado brasileiro para poder preservar essa cultura milenar que muito tem a ensinar e muito tem a contribuir para uma sociedade plurinacional, multiétnica, de várias raças, de várias culturas. Muito obrigado. Ereré. Muito obrigada, Douglas. Foi muito importante ouvir sua fala e refletir sobre tudo isso. Da mesma forma que é importante para o seu povo você estar aqui, acho que é muito importante também para nós do Judiciário lhe ouvirmos e sabermos que da necessidade de ver que por trás dos autos e dos processos há pessoas esperando respostas mais efetivas e justiça. Eu vou passar a palavra agora para o Júlio Araújo. O Júlio foi meu colega no Ministério Público durante muitos anos e sempre foi uma inspiração para todos que convivem com ele. O Júlio é mestre em Direito Público pela Universidade do Rio de Janeiro, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É graduado em Direito pela Universidade de São Paulo. Ele foi servidor do Ministério Público Federal em São Paulo entre os anos 2005 e 2007, exercendo as funções de técnico administrativo, analista processual e assessor jurídico. Foi procurador federal de novembro de 2007 a outubro de 2010, nos municípios de Osasco e Santo André, no estado de São Paulo. Foi juiz federal em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, entre 2010 e 2012. Sua primeira lotação para procurador da República foi na Procuradoria do Amazonas, onde permaneceu de 2012 a 2014, tratando de temas relacionados a populações indígenas e comunidades tradicionais. De junho de 2014 a dezembro de 2017, atuou na Procuradoria da República no município de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Atualmente está alotado na Procuradoria de São João do Meriti, na Baixada Fluminense. Além disso, que o Júlio não falou, acho que o Júlio é o maior recordista de prêmios dentro da Procuradoria. Os prêmios que a associação concede, Prêmio República, acho que ele deve ser o maior recordista pela atuação criativa e dedicada e competente. Todos os projetos que o Júlio se envolve, que ele inventa, se transformam em algo muito melhor e muito maior e com claro benefício para a sociedade. Então, ele não colocou isso no currículo, mas eu vou acrescentar porque realmente o Júlio tem uma atuação muito, muito diferente, muito rica. Vou passar a palavra. Bom, assim fica complicado. Bom, obrigado, doutor Inês. Agora, como desembargadora, aproveito para parabenizar tanto a doutora Inês como a Justiça Federal e o Tribunal, né? Porque, doutora Inês, eu sou fã há muito tempo, aí, nos idos de 2005, eu era servidora, a doutora Inês já estava como procuradora aqui na Procuradoria em São Paulo, lá na Peixoto Gomide ainda, né? 768. Eu sou dessa terra, então estou muito feliz também, até porque eu vinha muito a esse tribunal, tanto trabalhar não tanto, mas vinha muito a cursos, quando era lá em cima, lá no outro prédio. Ainda tem curso lá? Tem? Era lá no auditório, lá em cima, tinha muito curso, eu fazia muito curso ainda lá. Tem, o auditório tem. Aí... Então, para mim é uma alegria estar aqui, sempre muito bom, agradeço pelo convite, né? É um prazer muito grande, hoje radicado no Rio, mas um carinho muito grande. Saudar o Douglas Krenak, né? Mais uma vez estamos juntos aqui para falar
direitos indígenas, e dessa vez numa ocasião muito especial aqui no Judiciário. Acho que é um momento muito importante. Saudar o Vitor, que fez junto com o Fabrício, esse belo trabalho, esse documentário com tão poucos recursos, né? Conseguiram fazer esse trabalho e já vi algumas vezes, né? E cada vez que eu vejo eu acho mais interessante, assim. Isso é bom, uma sensação boa quando a gente consegue continua vendo qualidades no trabalho, né? Um trabalho que com tão pouco, juntando material de oitivas e algumas conversas e algumas entrevistas que foram feitas ali, vocês podem perceber que elas são feitas assim não para o documentário, elas foram feitas em condições ali muito específicas e eles conseguiram montar isso e fazer um material muito muito interessante, né? E a Tatiane, né, que mais uma vez aqui a gente está junto e trazendo esse olhar da antropologia, é fundamental esse diálogo entre áreas, né, essa interdisciplinaridade, a antropologia, o direito e a história. Eu acho que são campos assim importantíssimos para a gente compreender essa temática, né? Acho que às vezes nós do sistema de justiça, né, às vezes nos falta esse diálogo e esse mergulho, né, nesse debate acadêmico. Eu acho que é muito muito relevante, né? O Vitor e o Douglas já falaram coisas muito importantes aqui. Fica até difícil de dar sequência, mas eu acho que de certa forma casa com o que eu estava pensando em falar. E então eu vou aproveitar muito da fala deles dois para tentar trazer um pouco para o sistema de justiça, né, em especial para o Ministério Público, mas dialogando também com o Judiciário, como isso acho que repercute no nosso trabalho e quanto que a gente precisa caminhar. Acho que o Vitor tem razão quando ele diz que isso é um processo, né? Isso é uma construção que não vai do dia para a noite, e assim, acho que a gente está impregnado, diria, assim, a gente está muito preso a certas visões e a certas concepções que são fruto da nossa formação, são fruto de certas naturalizações históricas, certos sensos comuns, e que o direito, infelizmente, nem sempre no estudo do direito, a gente consegue quebrar, né? Então, assim, acho que todo esse trabalho é um processo. Eu acho que não é fácil, mas só o fato de a gente já estar aqui hoje, né? A gente está na escuta, né? E estar aberto a isso é um passo importante e continuará sendo um passo importante, principalmente nas nossas atuações, né? Então, eu pretendo falar um pouquinho do grupo de trabalho, né, que a gente tem no Ministério Público Federal, na 6ª Câmara de Coordenação e Revisão, que trata de povos indígenas e populações tradicionais, falar como é que isso, né, levou à ação CRENAC e outras ações, e como isso repercute no nosso debate constitucional atual, porque está tudo muito ligado, né? Vocês já devem ter percebido, e acho que as falas que me antecederam levantam isso, né? A gente não está simplesmente com um olhar retrospectivo, né, e olhando para essas violações e valorizando a memória delas como algo isolado, mas sim está levantando questões e levantando problemáticas que perduram até hoje e que influenciam tanto a nossa compreensão sobre os direitos territoriais indígenas, como a vulnerabilidade a que diversos grupos, como os CRENAC, sofrem, né? O nosso grupo de trabalho se chama Povos Indígenas e Regime Militar. Ele foi instituído como um primo de outros grupos que existem no Ministério Público Federal, que discutem a justiça de transição, né? Discutem as violações praticadas durante a ditadura e as possibilidades de reparação, né? Já existia, o Ministério Público já tem uma atuação há um certo tempo na área criminal, né? E tem oferecido denúncias, ajuizado ações penais e investigado certos crimes praticados na ditadura, e, ao mesmo tempo, tem atuações no âmbito da cidadania, né? E a partir de várias discussões, se discutiu por que a gente não, e principalmente por conta do trabalho da Comissão Nacional da Verdade, cujo relatório apresentou, né, e constatou que houve a morte de cerca de 8.000 indígenas, a necessidade da gente aprofundar nessa apuração e discutir a responsabilidade do Estado brasileiro ou de agentes
por conta dessas violações, né? Então, o grupo de trabalho ele vai se inserir, né, ele vai se colocar justamente nesse momento, né? Que tipo de discussão que a gente pode fazer, né? E o grupo de trabalho, com uma característica que não é uma característica executiva, né? Os colegas atuam, cada colega em sua procuradoria, e geralmente os colegas que atuam com a matéria indígena lidam com situações urgentes, situações muito periclitantes, e muitas vezes precisam de um determinado apoio para aprofundar apurações, né, sobre fatos passados, né? Então, o grupo ele surge justamente para dar um apoio nesse tipo de atuação, de ajudar nas investigações, nas análises, na realização de oitivas, né, e pensar formas de reparação, né, valorizar certas memórias, né, e pensar em formas de reparação. Na construção do grupo, a gente pensava o que a gente pode fazer, o que seria interessante, o que, de certa forma, atenderia a um anseio dos povos indígenas, né? E aí a gente, certamente, identificou o link, que não é tão exato em relação a outros grupos que sofreram a violências ou violações na ditadura, com a atualidade, né? A privação de territórios, as situações de vulnerabilidade, muitas vezes, têm uma relação muito próxima com esse capítulo da nossa história. Não só com esse capítulo, como o Douglas disse, e eu ainda vou mencionar, mas esse capítulo ele é relevante não porque apenas houve mortes, houve violações, houve determinadas posturas do Estado, mas porque geraram uma situação de privação, né, que acabou sendo naturalizada e faz com que esses povos hoje não estejam em seus territórios ou não tenham acesso a recursos naturais, e não possam exercer livremente a sua identidade, até hoje, apesar do fim da ditadura, né? Então, o grupo ele parte um pouco dessa perspectiva, né? Mas de que forma fazer esse tipo de atuação, né? E aí acho que entra um pouco o que o Vitor estava falando, de a gente também adotar nos processos e na forma de atuação, ser diferente e tentar levantar outras perspectivas e contrapor a uma história oficial construída ou a essas naturalizações com as quais a gente se depara, contrapor as memórias dos indígenas, contrapor as visões dos indígenas, né? E aí eu acho válido, né? Eu acho que isso está presente na atuação do nosso grupo, né? O reconhecimento daquilo que o Boaventura de Souza Santos chama de sociologia das ausências, né? Você hierarquizar grupos e pensar e atribuir aquilo que aparentemente não existe, né? Você ativar como inexistente determinados grupos e tratá-los e gerar silenciamentos e certos esquecimentos, né? E de certa forma hierarquizar situações. E aí um outro conceito que é relevante, também dialogando um pouco com a fala do Vitor, a ideia de colonialidade, né? De a gente viver, né, certos padrões de poder que dominam e subjugam grupos, em que você contrapõe o que é racional ao que é emocional, né, o que é superior ao que é atrasado, né, e certos saberes são mais importantes do que outros, né, certas formas de visão são mais importantes do que outras. Verdades registrais que vêm para os processos seriam mais importantes que memórias orais e falas dos grupos, né? E como isso a gente pode trazer e, de certa forma, colocar, né, para o sistema de justiça, que é tão calcado nessa racionalidade, como a gente pode trabalhar isso, discutindo com os grupos, né, e levantando essas questões. E aí entra... O vídeo é parte desse processo, imagino, porque ele não é uma peça de propaganda, né? Ele faz parte desse esforço de você mostrar como essas questões interagem e vão muito além dos enquadramentos que a gente acaba realizando e que a gente leva para o processo, né? A realidade do processo enquanto fragmento de uma realidade e, ao mesmo tempo, com um enquadramento, principalmente de grupos que têm outros saberes, outras formas, outras visões e outras maneiras de lidar com tanto com aquele aparato e com aquele instrumento, como com todo o espaço, né, do sistema de justiça, né? Quando eu falo, me refiro
a todos, inclusive ao Ministério Público Federal, que também padece desses mesmos problemas, né? Então, o nosso grupo, eu acho que ele tem como principal característica isso, né? Dar voz a esses grupos, levantar as suas memórias, né? E, de certa forma, também garantir esse diálogo e essa ponte com esses saberes que estão estabelecidos e trazer isso para os processos e desenvolver, ao mesmo tempo, desenvolver teses jurídicas, fazer pesquisas históricas, né? Analisar como o Estado contou essa história oficial e contrapor a isso as memórias dos indígenas e contrapor a isso todos esses relatos de violações e colocar isso em questão, né? E nesse ponto, a ditadura, e a gente acaba constatando, não só no caso dos Krenak, como em outros casos que a gente vem atuando, né? O caso do Zoaimiri-Atuari, no Amazonas, onde a abertura da BR-174, uma estrada que liga Manaus a Boa Vista, provocou a morte de cerca de 2.000 indígenas, né? Segundo a Comissão da Verdade, 2.600, e isso, hoje tem ação civil pública desse caso também. A gente percebe que a ditadura, e aí na discussão das violações dos direitos dos povos indígenas os ataques aos povos indígenas, a ditadura foi um período singular, mas é mais um capítulo, né? Eu acho que quando o Douglas fala isso, eu acho bem interessante e bem importante. Ela é mais um capítulo grave, né, de violações sérias, mas que é uma faceta, né, uma forma com que o Estado se relacionou com os povos indígenas ao longo dos tempos, né? Não que a relação do Estado com os povos indígenas tenha sido sempre a mesma, né? Ela teve variações no período colonial, teve idas e vindas, a própria Guerra Justa de 1808, ela se insere num contexto, aparentemente, em que o Estado buscava a assimilação dos povos indígenas e curiosamente, o decreto da Guerra Justa vem em outro sentido, do enfrentamento direto com os botocudos, e você tem vários períodos em que estratégias, ora de pacificação, que geralmente foi a política oficial adotada, ora de extermínio, se apresentam em relação a esses grupos, causando sérios danos. Ao mesmo tempo em que se estabeleciam vários regimes de memória, em especial um que se consolidou, em que você idealizava os povos indígenas e você tratava, até reivindicava, uma identidade nacional baseada e ligada aos indígenas, né? Principalmente no pós-independência, porém um indígena que não existe, um indígena cavaleiro feudal, um indígena do passado, um indígena morto, né? Então, você vive esse aparente paradoxo, né, de que você tem uma política de distinção entre índios bravos, que são inimigos e devem ser combatidos, contra índios mansos, que são índios que devem ser incorporados, né, e ao mesmo tempo, você formula uma identidade, cria uma identidade nacional que aduza a esses grupos, mas como grupos que não estão presentes, não estão entre nós, eles são do passado, né? Em outros momentos, mais adiante, principalmente no período do SPI, essa maneira de encarar, eles até são do presente, mas eles estão muito longe, eles não estão entre nós, eles estão embrenhados nas matas, eles estão em outros lugares. E a ditadura ela é um capítulo singular, porque, de fato, há a constatação de vários acirramentos, até por conta de uma interiorização, de certas expansões de fronteiras econômicas que geram atritos e violações que até chegam, a gente fala, numa das ações, a inverter a máxima rondoniana de que morrer se preciso for, matar nunca, para o contrário, né? Matar se preciso for, morrer nunca. E alguns casos de enfrentamentos diretos, embora com uma política oficial de pacificação e de integração, né, enquanto política oficial, o que não significava necessariamente docilidade, né, mas que gerava em situações limite de resistência, como se fala no filme, enfrentamentos
e episódios violentos, né? Eu não sei se vocês conseguiram pegar mais, assim, sobre a ação Krenak, mas, basicamente, tem... Lógico, aí o Douglas vai me corrigir com toda a propriedade, mas tem 3 episódios que são muito relevantes na nossa... que a gente conta, né? Um é o caso do reformatório Krenak, em que se traziam indígenas de várias etnias, não só Krenak, né? Mas especialmente Krenak, né? Como forma de repressão, tanto em relação a costumes, a manifestações próprias, né? A guarda, e aí as pessoas eram confinadas nesses espaços, né? E isso aconteceu. A guarda rural indígena, né? Como você utilizar os indígenas para realizar esse tipo de controle da terra e também de imposição, né? E de restrição da própria identidade. E, curiosamente, não sei se chegou aqui a professora Manuela Carneiro da Cunha. A professora veio para a mesa. E tem uma cena ali que é uma cena muito emblemática desse período, que é que passa, né, numa situação de 7 de setembro, uma situação em que tem uma encenação de uma pessoa no pau de arara, né? Isso, e os indígenas mostrando isso, está no filme, e é uma cena muito impactante, né? E a remoção, né, para a Fazenda Guarani, né, que é o episódio também que é narrado lá no vídeo, né? Esses episódios são bem emblemáticos, assim, são narrados nessa ação e estão presentes ali na narrativa do vídeo. A ação, ela acaba, de fato, assim, o vídeo acaba sendo um excelente resumo da ação, né, porque é uma ação longa, é uma ação boa de ler, uma ação, né, mas é acessível, mas nada como as imagens, né, nada como trazer esses atores esses atores sociais para falarem. E traz pedidos que não se resumem a reparações monetárias, mas pedidos que estão ligados à própria territorialidade desse povo, né, a formas de preservação da sua identidade, da sua língua, então há um leque de pedidos que é bem amplo, né? Questões ambientais também que são tratadas ali, e também, inclusive, a questão da anistia, que a gente discute no processo judicial e também em processo administrativo, né? Por conta a lei tem essa previsão de anistia individual, e a gente traz essa questão também, né? Felizmente, a gente teve uma decisão favorável, liminar. Esse processo ainda está andando, ainda vai chegar na fase das oitivas, né? Os Krenak também são muito importantes, assim, esse caso, a situação, a trajetória do povo Krenak, também porque, curiosamente, o Supremo enfrentou, né, logo após a Constituição, né, um dos primeiros casos, a gente até estava num debate recente sobre esse caso, né, Douglas? A CO, agora me fugiu aqui, 323, Ação Civil Originária 323, relator foi o ministro Francisco Rezec, né? E uma ação civil originária que discutia a nulidade de doações que o Estado de Minas Gerais fez incidentes sobre áreas do território Krenak, né? E o Supremo, naquela época, em 93, né, mesmo com as dificuldades que a Constituição, apesar de ser inovadora, não houve mudança de composição do tribunal, e o tribunal não tinha ainda não tinha enfrentado, né, questões do tipo. O tribunal enfrentou, e é muito interessante porque essa decisão ela reconhece, né, a nulidade dessa doação e por conseguinte dos títulos, justamente por conta dessa ocupação histórica dos Krenak e da remoção forçada que eles sofreram nesse período, né? E afasta, né, lógico, uma parte do território, e ela afasta justamente baseada nesse histórico de violações que, nos dizeres do ministro Rezec, o fato de terem passado 50 anos naquele contexto não significavam nada, e era necessário, né, garantir e assegurar esse território, né?
Esse caso é muito interessante, né, porque hoje a gente vivencia, como a gente estava comentando, toda a problemática do marco temporal, né, que a Tatiane também vai abordar. E o marco temporal ele tem como premissa justamente aquilo que a gente vem contestando, que é naturalizar, né, as situações constatadas em 5 de outubro de 88. Né? Até a Constituição de 88, os indígenas viviam num regime tutelar, né, pelo Estado, né, eles eram considerados incapazes, muita gente estudou dessa maneira, né, Código 16, e viviam numa situação em que não exigir, né, como se faz hoje, né, como se tentou fazer, não só no julgado do Raposa, como em alguns julgados da segunda turma do Supremo, é uma questão que ainda não está consolidada, né, por isso que a gente continua contestando muito, você exigir que os indígenas ali, né, cobrassem, né, ou se impusessem naquele contexto, né, de fato mais uma nova violação, né, você causar a revitimização desses grupos, ainda mais a gente vê na realidade que eles vivem hoje, num contexto pós-88, e já é difícil, imagina como isso era naquele período. Né? E o marco temporal, sob pretexto da segurança jurídica, que, na verdade, acaba sendo uma segurança jurídica seletiva, né, acaba negando esses direitos territoriais ou tentando afastar ou, de certa forma, não olhar para esses históricos de violações. Né? Em alguns casos, há uma menção, há uma exceção a renitente esbulho, mas cheio de restrições, né? Situações de esbulho que os indígenas possam ter sofrido, mas se exige que tenha sido renitente, que tenha sido manifesto e que eles tenham resistido para você configurar que eles teriam direito a esse território. E, nesse trabalho nosso do grupo, isso acaba ficando assim, muito sem sentido. Né? Você acaba acompanhando trajetórias como a dos Krenak, como a de diversos povos, e você vê as pressões que sofreram, e pressões de vários tipos, que não se resumem só a processos violentos, né, mas processos de transformações em cada grupo, em que fica muito complicado você admitir com naturalidade, né, que eles teriam que comprovar algum tipo de situação, ou que aquela propriedade constatada ali é uma propriedade rígida. Né? Então, hoje a gente vivencia muito desse processo e a contribuição desse capítulo, do estudo desse capítulo singular da ditadura, né, por mais que a gente reconheça que ele seja só mais um capítulo, é justamente o fato de ele estar tão atrelado a um momento em que as coisas se transformaram, felizmente, em que você abre, né, e você garante um novo regime jurídico aos indígenas e que você permite, né, dentro daquilo que eu estava falando no começo, dessa vez uma sociologia das emergências, né, que os indígenas possam se colocar, apresentar suas formas de vida, seus valores, seus saberes, e a gente tem aqui hoje o Douglas, e isso para nós é algo muito importante, assim como várias outras lideranças indígenas que vêm buscando esse protagonismo e que a gente, enquanto sistema de justiça, tem que saber promover arranjos para garantir que eles se coloquem, né? Porque essas mediações, né, que a gente faz, né, o Ministério Público, a FUNAI, todos esses órgãos, a gente tem que cada vez mais criar condições para que os indígenas se coloquem nesse processo e que a gente consiga também quebrar essas hierarquias que eu vinha falando, né, no sentido de permitir que as nossas interpretações e o entendimento sobre os conceitos jurídicos internalizem, né, e promovam um diálogo com as diversas concepções indígenas existentes. Né, e como cada conflito, como cada situação merece esse tipo de abordagem, sob pena de a gente estar, de certa forma, promovendo essa hierarquização, esse silenciamento. Né? Como é necessário que a gente assista o vídeo, que a gente, nos nossos processos, tente pensar e imaginar e garantir que os indígenas coloquem a sua perspectiva sobre qualquer situação, sobre os institutos, sobre tudo aquilo que rodeia esse tipo, a realidade enfrentada. Porque, senão, a gente vai estar, de certa forma, enquadrando
né, mesmo quando a gente é dotado de muita boa vontade, né, e sabendo que é um processo difícil, que não é algo fácil, mas que a gente vai estar sempre enquadrando ou sempre tentando colocá-lo nas amarras nossas, tidas como superiores ou como as dominantes, né, as oficiais. Né? Então, acho que esse trabalho, esse vídeo, acho que ele tenta também provocar um pouco essa reflexão da nossa incompletude no sistema de justiça e da necessidade de que a gente esteja aberto a esse protagonismo e, felizmente, que a gente consiga pluralizar as discussões jurídicas dos nossos casos e consiga efetivamente, né, que a decisão justa seja fruto desse processo dialógico. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, Júlio. Antes de passar a palavra para a Tatiane Klein, eu anuncio a presença muito honrosa da professora Manuela Carneiro da Cunha, em nome da Escola da Magistratura. Professora, agradeço imensamente, é uma honra ter a senhora aqui. A professora para mim, eu acho que para todos, a maior antropóloga que o Brasil tem. E eu sei que ela nem gosta muito desses elogios todos, mas eu preciso fazer, professora, porque eu sou sua fã. Então, eu vou ler assim, o currículo que a gente tem aqui, muito resumido da professora. A professora é antropóloga, doutora em Ciências Sociais pela Universidade Estadual de Campinas, é graduada em Matemática pela Faculdade de Ciências de Paris, foi professora doutora da Universidade Estadual de Campinas e professora titular da Universidade de São Paulo, foi professora titular da Universidade de Chicago de 1999 a 2009, onde é professora emérita, foi titular da cátedra Savoir contre Pauvreté, no Collège de France, 2011-2012, é membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Terceiro Mundo, foi presidente da Associação Brasileira de Antropologia de 1986 a 88 e representante da comunidade científica no Conselho Deliberativo do CNPq, onde foi bolsista da categoria A1, é autora de vários livros, entre eles o Cultura Entre Aspas, que é um livro lindo também, a edição do livro é linda pela COSAC Naif, e agora a professora tem esse livro que a gente está lançando hoje, tem até alguns exemplares na outra sala, que é Direito dos Povos Indígenas em Disputa, que é organizado pela professora Manuela Carneiro da Cunha e pelo professor Samuel Barbosa. Eu vou passar a palavra agora para... A gente faz o sorteio, depois da fala da Tatiana, a gente vai fazer o sorteio de exemplar. A Tatiane Klein é doutoranda no programa de pós-graduação em Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a FEFELESH, USP, mestre em Antropologia Social pela mesma instituição, onde se formou em Comunicação Social. Atua como pesquisadora discente junto ao Centro de Estudos Ameríndios da USP e tem experiência na área de antropologia, com ênfase em etnologia indígena, atuando principalmente com povos guaranis falantes. Tem a palavra. Bom dia a todas e todos. Eu começo agradecendo, como os outros fizeram, primeiro a doutora Inês pelo convite e pela recepção dessa temática que é tão urgente e dramática num espaço do Poder Judiciário. A gente sabe que não é sempre que a gente tem abertura para falar sobre violações dos direitos dos povos indígenas nesses espaços. E agradecer também a inspiradora fala do Douglas, do professor Vitor, a companhia do Dr. Júlio, que já se repete em alguns espaços, e a professora Manuela Carneiro da Cunha por ter chegado, porque acho que a gente pode avançar um pouco mais em alguns debates propriamente antropológicos sobre o que está acontecendo com as terras indígenas e com os direitos dos povos indígenas hoje. E agradecer também à professora Manuela Carneiro da Cunha por ter se juntado, há pouco mais de 2 anos, a um grupo de jovens antropólogos, do qual eu faço parte, que resolveu se engajar em uma denúncia um pouco mais sistemática do que estava acontecendo com
os processos de demarcação de terras indígenas. Acho que vocês já devem ter ouvido falar que a gente está vivendo um contexto político em que o judiciário, o legislativo e o poder executivo têm tido uma série de ações que visam restringir os processos de demarcação, o que tem movido os indígenas a uma resistência muito eloquente. A gente está tendo, essa semana, justamente, o acampamento Terra Livre em Brasília, que é uma amostra dessa resistência, e que também moveu os parceiros desses povos em organizações da sociedade civil e na academia para tentar sensibilizar outros públicos para essa temática. Então, isso começou com uma tentativa de assessorar o grupo de trabalho da Comissão Nacional da Verdade, em 2014, que foi um trabalho coordenado pela Maria Rita Kell, e em que a gente, enquanto pesquisadores, subsidiou, né, esse trabalho com informações detalhadas sobre todos os casos. E aí foi quando a gente viu que, apesar de se ter uma impressão difusa de que os indígenas não foram inimigos de um regime de exceção como a ditadura militar, na verdade, eles foram, e não foi só o povo Krenak, não foi só o povo Aikeuara, não foram os Chavante ou só os Vaimiri-Atuari, mas, na verdade, a política indigenista de então estava a serviço, né, estava promovendo graves violações contra inúmeros povos, e esse relatório registrou uma pequena, né, uma amostragem dessas violações. Então, a professora Manuela nos coordenou um pouco nesse trabalho, e também foi o que motivou uma tentativa de sensibilizar juristas, né, alguns anos depois, que foi o que resultou nesse livro. Acho que a professora pode falar um pouquinho melhor depois do conteúdo do livro e também da interlocução que ela teve com o professor José Afonso da Silva. O que eu queria trazer muito brevemente, eu vou tentar falar em menos de 20 minutos para dar tempo para a professora Manuela falar, um pouco da visão dos povos indígenas sobre esse contexto. Eu acredito que vocês, juristas ou não juristas, tenham ouvido falar, em meados de 2012, 2013, de uma carta escrita pelo povo indígena Guarani Kaiowá, povo com que eu desenvolvo atualmente minha pesquisa de doutorado, em que eles se dirigiam à Justiça Federal local lá de Mato Grosso do Sul, né, da região de, se eu não me engano, Bela Vista, dizendo que eles podiam decretar o despejo da terra indígena em que eles viviam, que podiam mandar tratores, né, eu estou aqui transliterando a fala, mas que podiam mandar tratores e enterrá-los na terra, que eles não sairiam dali. Esse tipo de carta, essa carta especificamente ganhou muita projeção e viajou, né, caiu na imprensa, a imprensa achou que os Kaiowá vão se suicidar coletivamente, etc. Mas, na verdade, pelo que a gente tem estudado, os Kaiowá têm sido muito eloquentes em se dirigir à esfera pública e ao judiciário, né, entre essas instituições, para dizer que não vão ser demovidos do desejo de retornar para os seus territórios. E, então, eu queria começar essa fala lendo um trechinho de uma carta que foi escrita com esse mesmo espírito por uma comunidade que eu visitei agora em fevereiro, o acampamento Biracambi, na região de Douradina, intitulada Feijão Velho Só se Cozinha na Pressão. Eu vou ler um trecho bem pequeno e depois eu volto para o argumento. É no Mato Grosso do Sul, na região próxima à cidade de Dourados. Eles dizem: nós gostaríamos de levantar a nossa voz para aqueles que desejam saber bem por que nós fizemos essa nova retomada. Nós caminhamos apenas uns 1.500 metros ao norte do nosso antigo acampamento para levantar uns barracos para nós e uma casinha para a cruz, para plantar comida para nós. Nós sabemos que, para vereador, deputado, senador, prefeito, governador e presidente, servimos só para votar. Mas não temos opção, temos que votar. Cheios de bicho de pé, de verme, de doença, temos que votar. Nossa vida não vale nada para os poderosos. Eles nos usam como querem. Só nossa morte vale alguma coisa. Só a morte lhes move. A lei não move nada. Eles usam a lei contra nós. Eles viram a lei a seu favor. Os políticos fazem acordos com os poderosos, com os donos da terra. Eles mesmos são também proprietários de terra. Dentro da lei está tudo.
direito humano, meio ambiente, propriedade, trânsito, capacete, animais, demarcação. A lei para cachorro, bosque, água e lixo. Os políticos apreciam e apoiam a lei da biodiversidade, a lei do uso do capacete, a lei sobre a Petrobras. Eles respeitam, mas quando se trata de demarcação, deixa para mais tarde, para mais tarde, para mais tarde. Essa é uma carta bastante longa, que foi escrita em Guarani e traduzida por alguns colegas meus, antropólogos, que trabalham também na região de Mato Grosso do Sul, e que foi publicada em setembro de 2015, logo após um despejo decretado pela Justiça, em primeira instância, em Mato Grosso do Sul. Depois disso, desse despejo, eles voltaram para esse acampamento. Em 2016, qual não foi a surpresa ao saber que, novamente, a Justiça estava decretando um novo despejo, na verdade, questionando o próprio relatório de identificação dessa terra, que não sei se todos de vocês sabem, mas a demarcação de uma terra indígena começa com uma demanda da comunidade, depois a FUNAI indica um grupo de trabalho de especialistas que faz um relatório que comprova ou não a tradicionalidade da ocupação naquela área. Então, esse relatório, muito consistente, havia sido questionado pela Justiça. E eu estou começando com esse caso e com a realidade vivida pelos Kaiowá e Guarani em Mato Grosso do Sul, justamente porque a fala do Vitor, ao falar sobre a necessidade da gente pensar em inovações jurídicas, né, em pensar em como transformar a nossa relação com os povos indígenas por meio de um novo jeito de pensar a justiça para eles, o momento que a gente está também é um momento de ver o que foi efetivado do que a gente conquistou, né, na Constituição de 88, né, que foi uma conquista dos povos indígenas, não foi uma conquista só da sociedade brasileira, mas foi fruto da luta deles para conseguir constituir o texto que a gente tem hoje, e que agora vem sendo questionado por meio de tanto de uma chuva de ações que é contrária a demarcações de terras em estados como Mato Grosso do Sul, mas também no Rio Grande do Sul, no Paraná, em São Paulo, em toda a área que está fora da Amazônia Legal, onde se conseguiu avançar mais nas demarcações de terras indígenas. E por que isso é tão injusto? Por que que os Kaiowá têm muita razão em não se demover da vontade de retomar os seus territórios? Porque, assim como no caso dos Krenak, né, o período que foi de 46 a 88, por exemplo, que estava lá no relatório da Comissão da Verdade, foi só um capítulo de uma história que já era de violações e que começou com o processo de colonização do próprio estado do Mato Grosso do Sul e do oeste do Paraná, primeiro cedendo as terras que eram de ocupação tradicional indígena para a Companhia Mate Laranjeira, e esse histórico está muito bem contado em outro documentário genial, que é o Martírio, que teve em cartaz há pouco tempo, né, dirigido pelo Van Sancarelli, e, em seguida, no início do século XX, com a política indigenista de criação de reservas indígenas, né, nesse estado. Essa política não era uma exclusividade do Mato Grosso do Sul, mas lá eu creio que é um dos lugares em que ela trouxe efeitos mais vis, e que ainda hoje fazem com que, como falaram os meus colegas, essas violações elas não sejam só refletidas no presente, elas são continuadas no presente. Hoje, a população guarani na América Latina está em torno de 280 mil pessoas, vivendo em vários países do Cone Sul da América Latina. Mas o Brasil é que tem a maior parte dessa população. E o Mato Grosso do Sul, por sua vez, é o estado onde está a maior parte da população no Brasil. Metade das 50 mil, cerca de 50 mil pessoas, Guarani Nhandeve e Guarani Kaiowá, que vivem nesse estado, moram em reservas de extensão que varia entre 700 hectares e 3.500 hectares, e que foram criados no começo do século com um objetivo bastante claro: retirar os indígenas das suas áreas de ocupação tradicional, atraí-los e depois, a partir da década de 40, levá-los forçadamente para essas áreas, para que o Estado pudesse se desenvolver a contento, para que pudessem se desenvolver os projetos de colonização, como o que aconteceu na região de Dourados e que atingiu esse território do qual eu falava para vocês, mas também
para atender a política indigenista de então. Esse processo, como eu estava dizendo, se agudizou na década de 40, que foi quando o SPI, de fato, começou a promover remoções forçadas, e isso foi o que fez o relatório da Comissão da Verdade qualificar ou dizer que o esbulho territorial e a expulsão dos indígenas dos seus territórios é que foi o pivô de todas as outras violações de direitos que aconteceram nesse período. Então, o interesse primeiro era liberar as terras dos índios, e isso eu acho que ficou patente ainda na política indigenista até, ainda é o problema hoje, mas ficou patente por muitos anos. E, com esse processo, essas pessoas foram confinadas, né? O confinamento foi um conceito que foi pensado pelo professor Antônio Brandi, um dos maiores especialistas, já falecido, na situação do Mato Grosso do Sul, mas ele não é uma exclusividade das análises antropológicas e históricas. Os próprios Guarani têm um conceito para isso, que é chamado sarambi, ou esparramo. Foi um momento em que eles identificam, na sua história e na sua memória, como de desagregação social completa, em que os parentes se perderam, foram de um lado para outro, foram levados para o Paraná. Então, essa política de remoções forçadas, para além de ter causado desagregação social e ter ficado marcada na memória desse povo, ela também foi extremamente violenta. Tem um trecho do relatório de identificação do relatório da própria Comissão Nacional da Verdade, em que conta a história da terra indígena Taquara. É uma das terras também que está sob júdice hoje, né, que já teve o seu processo de demarcação quase completado, mas hoje está sendo questionada na Justiça. E que, na década de 50, sofreu uma remoção forçada de 80 pessoas com recursos do próprio SPI, na época eram 200 cruzeiros, em que houve muita violência e casas foram queimadas, pessoas amarradas, colocadas à força na carroceria do caminhão, e que, depois da retirada dos familiares, ainda os indígenas encontraram 2 corpos carbonizados em uma casa queimada pelos agentes que perpetraram a expulsão. Esse tipo de relato que está presente nesse relatório, infelizmente, é muito triste ter que falar isso, não é exceção no Mato Grosso do Sul até hoje. Em 2015, o pessoal da terra indígena Nhanderu Marangatu sofreu uma remoção tal e qual esta, foi colocado em cima de um caminhão e retirado, desculpa, eu disse Nhanderu Marangatu não, mas é Iguatemi Peguá 1, que é no Tecoá Pelitoque. Foram colocados em um caminhão e levados para uma margem, para uma beira de estrada, em um despejo que não tinha caráter judicial, mas num contexto de judicialização dessa terra. Por que eu estou remontando esse histórico? Porque, como os colegas bem falaram, e o vídeo bem mostra, essa polêmica tese do marco temporal e o seu complemento, que é a ideia, a noção de renitente esbulho, que foram evocados em decisões recentes na segunda turma do STF, ela, como já foi dito, desconsidera esse histórico de violações. Isso está bastante claro. Mas ela, como disse, acho que foi o Dr. Júlio que falou no vídeo, né, ela repõe, né, à medida que essa judicialização intensa dos processos de demarcação de terras em lugares como Mato Grosso do Sul, como aqui em São Paulo, o caso do Jaraguá é bastante recente, vocês devem ter ouvido falar, na verdade, ela recoloca essas violações na vida dessas pessoas, e eu posso dizer que, pelo menos há uma semana e meia atrás, eu estava falando com os meus amigos Kaiowá, de Carapó, temendo a execução de um outro despejo, numa outra terra, né, morrendo de medo de haver um massacre. O tempo todo eles temem, né, tanto os velhos quanto os jovens, temem um massacre diante dessa vontade, que é renitente, né, de ocupar os seus territórios. Na avaliação de nós, somos antropólogos, que trabalhamos com os povos indígenas e dos próprios indígenas, é um absurdo que ganhe força esse tipo de argumento dentro dos espaços que deveriam garantir justiça e reparação para esse tipo de violação que aconteceu no passado. Isso que eu estou contando com relação aos Kaiowá e Guarani no Mato Grosso do Sul
não é exceção em outros lugares, como eu disse, é bastante foi bastante difundido em outras regiões, como aqui no estado de São Paulo também, mas lá ganha essas cores mais dramáticas, em uma situação que já vem sendo, hoje, classificada como de genocídio. Né? A situação de vulnerabilidade social em que esses indígenas vivem nessas pequenas reservas, onde eles estão como colocados em chiqueiros, eles usam muito essa palavra para falar de reserva. A reserva é como se fosse um chiqueiro. Merece a nossa atenção e acho que merece um olhar cuidadoso do judiciário. Então, por isso, eu, de novo, parabenizo pela abertura desse espaço e pela sensibilidade da doutora Inês e de outros que estão aqui para essa temática, porque eles não se cansam de mostrar a sua indignação e de dizer que vão lutar pelos seus territórios, mas a gente precisa estar mais aberto para ouvi-los, de fato. Obrigada. Muito obrigada, Tatiane. A terceira região decide exatamente os casos do São Paulo e Mato Grosso do Sul, e, nesse sentido, sua fala é muito importante. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra para a professora Manuela, só para uma breve apresentação, professora, do livro. O livro está do outro lado, a editora trouxe alguns exemplares e é uma honra, repito, ter aqui a senhora e ter o lançamento do livro. E, falando em genocídio, a gente tem um autor de outro livro, Flávio Bastos, que chegou, que amanhã também vai ter o lançamento do livro dele na Livraria da Vila, do Shopping Higienópolis, exatamente sobre genocídio indígena. Foi a tese de doutorado do Flávio, eu tive a oportunidade de assistir, e é muito interessante. Então, o Flávio ousou, na sua tese, falar em genocídio indígena e construir um conceito para isso e dizer que é possível se punir por esse crime no Brasil. A professora tem a palavra. Bom, eu não vinha, eu vim para assistir o finalzinho, não pude vir mais cedo, não sabia que estava sendo convidada a vir, aliás, meu nome não está lá embaixo, mas eu vim para presenciar uma coisa que me parece muito importante, como a Tatiana acaba de dizer. O que é essencial aqui é que, de repente, uma discussão que ficava muito interna a alguns círculos, agora eu acho que chega, né, no judiciário de uma forma mais ampla. E o propósito desse livro que nós estamos lançando é exatamente esse, de promover uma discussão que possa circular nesse ambiente de juízes, de promotores, de procuradores, e como a questão indígena, que os juízes do Tribunal Regional Federal da Terceira Região apreciam, eu acho que esse é um momento particularmente importante da gente tentar informar o que está acontecendo e o que está implicado nisso. Eu não sei, provavelmente já foi falado muita coisa, então não tenho medo de repetir, mas, enfim, vou só lembrar alguns pontos. O primeiro, que as constituições brasileiras começam a falar muito tardiamente dos índios. A primeira menção é em 1934, na Constituição, né? Claro que não no Código Civil e não em outro tipo de legislação. Mas a Constituição é em 1934, e lá já se afirma que a posse indígena é inviolável, não é? Em outros termos, que a posse indígena das suas terras tem que ser reconhecida. E sempre se falou em posse e não em domínio. Eu acho que esse ponto também é importante, porque até hoje o título indígena sobre suas terras é um título de posse, mas uma posse muito, muito especial. Por quê? Porque é, de certa forma, inviolável. A terra inalienável,
a terra não pode ser arrendada, apesar dos casos que a gente conhece, né, de arrendamento, mas não pode ser legalmente arrendada, não pode ser usada senão pelos indígenas. Inclusive, o usufruto de todas as riquezas, exclusivamente dos indígenas. Então, é uma terra muito especial. Né? Eu queria lembrar que esse usufruto é um usufruto da superfície, né? Não é o usufruto do subsolo, como o resto da população brasileira. Mas, na superfície, inclusive, portanto, no garimpo eventual, que não é recomendável, mas, mesmo nesse caso, todas as riquezas são de usufruto dos índios. Então, é uma ocupação privilegiada, de certo modo, embora não haja um título de domínio. E o fato de não haver título de domínio é até uma proteção, porque, não havendo título de domínio, e o domínio sendo da União, isso é uma proteção desses territórios indígenas. Então, acho que o Brasil, nesse sentido, tem legislado muito bem. Eu acho que em outros países da América Latina, a ideia de domínio pelos povos indígenas, domínio de um território pelos povos indígenas. Isso, muitas vezes, tem favorecido o quê? Tem favorecido o desmembramento, não é? A venda de parcelas desses territórios. Portanto, essa ideia da posse indígena inalienável eu acho uma coisa muito positiva da legislação brasileira. Queria lembrar o seguinte: depois de 1934, em 46, em 67, na emenda constitucional de 69, foi se aprimorando, mas, ao mesmo tempo, reafirmando esse título indígena. Né? E, de certa forma, em 1988, o que se fez na nova Constituição é novamente uma reafirmação desse título, mas dando-lhe uma definição que é o que se deve entender por terra indígena. Eu não vou ter tempo aqui de entrar nisso, mas o que eu queria dizer é que o que a gente fez nesse livro foi, antes de mais nada, pedir um parecer ao professor José Afonso da Silva. Não sei se o Júlio já falou disso, não? É o seguinte, o que aconteceu? Há poucos anos atrás, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e não o plenário, julgou alguns pedidos ou de demarcação ou de correção de demarcações, né, já feitas. E essa segunda turma, na qual figurava o ministro Gilmar Mendes, negou essas demarcações para uma série de terras indígenas. E, para isso, se valeu de um argumento que é muito contestável, não só o próprio argumento, mas como a sua extensão, que é o argumento que o ministro Direito, no julgamento do caso Raposa Serra do Sol, inaugurou, dizendo o seguinte, que era uma espécie de como está, fica. Ou seja, quem estivesse nas áreas indígenas em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, continuava com seus direitos. Quem não estivesse, né, perdia seus direitos, o que é um absurdo total, ainda mais num sistema em que houve remoções forçadas. É injustificável essa ideia de que uma sociedade que foi removida forçosamente perde os seus direitos sobre o seu território. E aí, então, se inventou essa ideia do esbulho renitente, que transferia o ônus da prova do título para os índios, porque eles tinham que provar que tinham resistido. E não só isso, que se sugeria que eles resistissem ou ativamente, entendo que isso é pelas armas, não? Ou pelo judiciário. Ora, até 1988 havia muitos juízes que negavam aos índios personalidade jurídica para
para entrar em juízo. E diziam que só a FUNAI podia entrar em juízo por eles. Como a maioria dos problemas dos índios era justamente com a FUNAI, né, vocês vejam o que é que isso dava. Não eram todos os juízes que adotavam essa posição, mas muitos. Então, quer dizer, toda essa ideia de um renitente esbulho é em si mesmo um contrassenso. Porém, o que começou, por exemplo, começou com o voto do ministro Direito, no caso Raposa Serra do Sol, foi abusivamente, e que era um caso muito particular, resolvia 30 anos de litígio, né, em Roraima. Né. Esse entendimento foi levado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal em 2015, 2016, por volta dessas datas, para negar a demarcação de povos que tinham sido expulsos de suas terras. Né? Então, e mais, deu-se muita propaganda, deu-se muita visibilidade a essas decisões da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, e não creio que seja por acaso, dando a entender que se tratava de jurisprudência já assente, né? Quando nunca tinha passado pelo plenário e que havia muita contestação. Né? Mas essa visibilização que foi feita dessa interpretação levou, inclusive, e não por acaso, a AGU a editar uma recomendação, né, semelhante, de forma que, aos poucos, estava se tentando tornar essa interpretação abusiva um entendimento normal. E isso é que nos levou, um grupo de pessoas que estão aí mencionadas, a fazer organizar um seminário na Faculdade de Direito, em final de 2015, para o qual nós pedimos ao professor José Afonso da Silva, que acho que todo mundo aqui conhece, né, que já está aposentado, que não advoga, mas que fez um parecer pro bono, né, sobre essa questão. E esse parecer está publicado aqui, republicado aqui. Ele já está circulando, mas ele foi feito para essa ocasião e ele é o primeiro artigo desse livro. Né? Outros artigos também tratam das mesmas questões. Alguns são, por exemplo, de autoria. Tem um que é de autoria da doutora Débora Duprat, que na época era a coordenadora da 6ª Câmara do Ministério Público Federal, que tratava exatamente dos direitos das minorias, né? Então, que discute casos concretos, né? Tem também, vocês vão ver, tem vários pareceres, que não são pareceres, são artigos de opinião. Mas, repito, todos eles concorrem para discutir essa tese que parece inaceitável, que nos parece inaceitável. Eu espero que esse entendimento se propague, né? Do tal do marco temporal. Que é uma coisa também que é interessante é que o professor José Afonso da Silva ele retomou uma tradição, é uma tradição muito antiga, uma tradição colonial, né, que vai reaparecer nos textos de ninguém menos que João Mendes Júnior. Em 1912, ele dá uma série de conferências nas quais ele retoma não só a legislação colonial que garante a terra aos índios, né, e que afirma claramente que os índios têm direito às suas terras, que não podem ser expulsos delas, dizendo, como na Carta Régia de 1680, aos donos da casa não se pede que saiam de sua casa. Né? E, no entanto, isso, evidentemente, eu costumo lembrar que
até a Lei das Terras, em 1850, a questão indígena era uma questão de mão de obra, era isso que importava. E, portanto, era a escravidão indígena que estava sendo promovida, na realidade. E houve muita escravidão indígena, isso a gente esquece. São Paulo, por exemplo, que tinha muitos índios livres, índios forros, como eram chamados. No entanto, se a gente vai no arquivo, nos documentos do Arquivo Municipal de São Paulo, os testamentos incluem esses índios supostamente livres. Quer dizer, se transmitiam os índios livres, supostamente livres, os índios forros, eram transmitidos a herdeiros, ou seja, houve abusos de toda a sorte desde a colônia, né? Agora, em 1850, com a promulgação da Lei das Terras, a questão indígena passa a ser, sobretudo, uma questão de terras e de se apropriar das terras, não é? E, a partir, então, de 1850, começa uma política extremamente violenta. Eu não vou aqui entrar nos detalhes, mas, enfim, quero lembrar que a questão indígena, hoje, como desde 1850, é uma questão de terras, não há dúvida. E eu estive semana passada em Foz do Iguaçu e fiquei alarmadíssima pelo seguinte: há 2 anos, 1 ano e meio atrás, eu estive em Guaíra, que muitos de vocês devem conhecer, e fiquei chocada lá com a hostilidade que havia contra os índios Guarani daquela região, a ponto de um dos casos que ficou um dos casos mais escandalosos, mas certamente não o único, foi que nas escolas públicas se dizia às crianças indígenas para ficarem na classe quando era a hora da merenda escolar. Ou seja, não davam merenda escolar para os índios. Isso foi um caso de Guaíra, ficou notório isso aí. Quer dizer, a hostilidade era tremenda, né? Em Foz do Iguaçu, onde eu estive agora há 10 dias, a coisa está ficando igual. É alarmante, a tal ponto que os comerciantes se recusam a vender comida para os índios. Se recusam. E uma professora da universidade me contou que ela foi comprar uma comida que ia levar para ela e para uns índios que ela ia visitar, e o comerciante disse que não podia vender. E, no fim, depois de muita discussão, ele disse: então, a senhora venha por trás do meu estabelecimento, que eu, por trás, sem ninguém ver, eu vou lhe vender essa comida. Quer dizer, está se alastrando essa hostilidade inédita. Quer dizer, eu nunca vi nesse grau uma hostilidade aos índios. E por quê? Por quê? Porque se está com medo, evidentemente, dessa reivindicação das terras, né? E todos os argumentos são bons para desqualificar que os índios não são brasileiros, são paraguaios, enfim, vocês conhecem isso melhor do que eu, né? Todos os argumentos que se usam para isso. Entretanto, a gente viu, quando estava fazendo esse texto para a Comissão Nacional da Verdade, quer dizer, que há que os fazendeiros que ocuparam, né, terras com títulos duvidosos, é preciso que se diga, isso é muito importante, que está se fazendo agora um estudo, né, por geógrafos, né, das cadeias dominiais dessas regiões todas. E essas cadeias dominiais são altamente suspeitas, vamos dizer, né? Então, quer dizer, esses mesmos fazendeiros, muitos deles com títulos duvidosos, de origem duvidosa, estão usando milícias particulares. Por isso que os índios estão com tanto medo de massacre. Então, é isso que está acontecendo no nosso país, é isso que é inaceitável, eu acho, e precisamos de um apoio muito grande, particularmente do judiciário, porque é o único recurso que esses índios têm. Então, é por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós publicamos esse livro, e espero que vocês gostem do livro. Obrigada. Gente, eu acho que encerramos
nossa manhã. Eu agradeço a presença de todos, agradeço as falas do Douglas, do Vitor, do Júlio, da Tatiane, da professora Manuela, e desejo que que esse evento renda várias reflexões e muitos frutos em favor dos povos indígenas, né, que a gente vê que é uma situação que se repete. A fala do Douglas combinou com a fala da Tatiana, com a fala da professora Manuela, com a fala do Vitor, do Júlio. Então, é uma questão para a gente sair daqui pensando e se juntando a essa luta mesmo, né? Muito obrigada.